Conexão e a gente está aqui hoje para mais uma live e estou aguardando a nossa convidada que está chegando rapidinho aqui. Vamos lá, enquanto a nossa convidada não chega, vamos mandar os nossos aviãozinhos. Já vai seguindo o Instagram, já vai seguindo a gente aí, você que chegou hoje. Eu vou compartilhar aqui, vou compartilhar com as amigas a live. Vamos lá, bora. Mandando os aviãozinhos aqui. E chamando toda essa moçada bonita para essa live para essa super live, né? Vamos ouvir uma história linda hoje pela Marta Oliveira. A Marta tem uma história maravilhosa, de inspiração, né, para as nossas vidas e muito bom poder recebê-la aqui hoje. Vamos entrar aqui. Oi, Marta já chegou aqui. Priscila, seja bem-vinda. Sirlene tá aqui também. Vou colocar você aqui com a gente já, pra gente não perder nem um minutinho. Nem um minutinho. Ai, deixa eu adicionar, vou mandar um request aqui. Bora, minha gente, sábado chegou, dia de live, a gente já começa o sábado aqui a todo vapor. Recebeu aí o convite, Marta? Olá! Oi! Tudo Tudo bem? bem? Bom dia! Bom dia, menina. Você trouxe uma torcida organizada aqui. Que bom! As mulheres. Prazer estar aqui com você. Bom, prazer é todo meu, Marta. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Você é muito pronta, né? E a Patrícia está aqui também. Oi, Patrícia, tudo A bem? Como Paty você está está junto indo aqui. por aí, né, Patrícia? Eu vou te trazer para cá também, viu? Com Bom certeza. dia, Muitas histórias boas aqui, né? viu? Então, bom dia, Sirlene. Bom dia. A Sirlene também é uma das nossas florzinhas aqui do Ai, Safe, que bom. dado muito Que bom, a voz. né? Essa ferramenta, né, da internet. Graças a Deus É, pela. é uma bênção, Estamos né? A gente tão distantes, né? E podemos estar tão poder próximos. estar juntas. E a única forma que a gente consegue se Não conectar. é? Mas eu estou muito Muito feliz bom. indo e Eu que fico honrada pelo convite. Muito bom. bom, Prazer. que Temos bom. um laço para a Laço entre vida, nós, né? um laço entre nós, é verdade. Exatamente. Um laço para a vida E toda. você está onde agora, Marta? Estou em Promissão, uma cidade aqui do interior de São São Paulo. Ó, já estou até Paulo, falando interior, tá interior. vendo? Você está pegando interior. Ah, Ah, nos mudamos para cá agora em fevereiro. aham, que bom, recente então, bem Bem recente. recente. Mas, O trabalho mas ficou tudo lá em Guarulhos. você tá. O projeto estava em Guarulhos, sim. Estávamos lá 18 anos. Uau! E aí meu esposo veio pastorear uma igreja aqui no interior de São Paulo. E aonde ele for, estarei, né? Ah, sim, Deus, né, Marta? A gente sabe o quanto é importante. A gente fica a vida inteira dizendo, né? Eis-me aqui, eis-me aqui. Exatamente. Aí quando ele fala, agora vamos ver se está mesmo, né? Disposta a deixar tudo, É o né? desafio, né? Eu queria que você se apresentasse, Marta, e falasse para a gente um pouquinho quem é a Marta Oliveira, mas fala para a gente também um pouquinho do Instituto Doses de Amor, né? À medida que a gente vai conversando, o Doses de Amor vai Vai aparecer, surgindo, não né? como não surgir. Mas eu queria que você falasse para a gente assim, quem é a Marta, né? O que aconteceu com a Marta? Qual foi o Sim. diagnóstico que ela teve? Se apresenta para a gente. A Marta sempre foi e ainda continua sendo uma mulher comum, criada por Deus aí, serva de Deus. Eu amo ser filha de Deus, né? Nasci conhecendo o Evangelho e sou esposa, somos casados há 31 anos com Alexandre, temos 3 filhos,
filhos, Victor, Felipe e Beatriz, uma norinha, Luana, um neto, Pedrinho, já sou vovó. Ô, Maria! Sim, muita coisa aconteceu. Nova! Também já tem 2 anos, acho que a gente não consegue se conectar, né? É verdade. Ele tem exatamente 2 anos. Então, dentre todos esses papéis, né? Eu sempre gostei de me conectar com mulheres, sempre trabalhei com mulheres na igreja, sempre desenvolvi um trabalho com mulheres. E em 2018 eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? E receber esse diagnóstico não é fácil para ninguém, né? Aqui em casa a gente já tinha passado por isso com meu esposo, ele já tinha passado pelo câncer 2 anos antes. Uhum. E mas quando a gente pega o diagnóstico com o nosso nome ali, né, é sempre uma surpresa assim desagradável. É, Ninguém quer receber um diagnóstico como esse. não. Mas passado o choro, passado o susto, passado aquele momento de negação que eu também tive, né? Eu falava, não, esse resultado tá errado, não é possível. Vamos refazer esse exame, vai dar tudo certo, como todo mundo fala, né? Vai dar tudo certo. E nem sempre o dar tudo certo é do jeito que a gente pensa, né? Exato. Mas eu tive que enfrentar a realidade desse diagnóstico e começar o tratamento. No início eu só olhava para minha dor, só olhava para o meu umbigo, me achava, puxa vida, por que isso, né? Por que está acontecendo? O que eu fiz de errado? O que eu É, deixei de fazer? Né? Porque naquele ano eu tava assim, já depois que meu marido passou pelo câncer, a gente mudou muita coisa, muitos hábitos sim. alimentares, adotamos uma disciplina assim de atividade física. A gente estava correndo, fazendo corrida de rua, então eu estava assim muito bem fisicamente. Uau. Era estranho olhar para mim mesma e falar se tá Ah, doente. Não parecia assim, sabe? Mas tive que enfrentar. Mas quando eu cheguei no hospital, que eu me deparei com aquele ambiente, né, do mundo oncológico, muito frio, muita tristeza, né? Muitas histórias assim tristes demais de desesperança. E quando eu enxerguei aquilo e via no olhar das mulheres uma tristeza profunda, assim, sem esperança nenhuma, eu falei, puxa vida, eu já tenho tudo que eu preciso. Por que que eu tô choramingando as pitangas aqui, né? Como diz aqui. é, Por que que eu tô assim, sendo que eu já tenho amor, o amor de Deus, que foi o que me consolou, que me fortaleceu, o amor da família, dos amigos, da comunidade de fé. Eu tinha a certeza, e isso me dava muita paz, que se o tratamento fosse bem sucedido, ótimo, né? Viveria muito aqui. Se não fosse bem sucedido, eu já tinha um lugar garantido na eternidade. Isso me dá total tranquilidade, né? Mas nem todas as pessoas têm essa convicção, né? Não sabe o que. E e, aí eu e atingir, enxerguei esse cenário, atingir né? essa conscientização, atingir esse entendimento, leva tempo também, né, Marta? Porque igual você comentou no começo da live, para quem nasceu no berço cristão, você já a sua mente, a sua vida foi treinada, você já foi disciplinada, discipulada para esperar a eternidade chegar, Sim, né? Eu vejo isso dentro do cristianismo muito forte. A gente cresce, eu não cresci num lar cristão, mas a gente, quando a partir do momento que você vem, né, para você começa a conhecer a pessoa de Jesus, a sua maior ansiedade é exatamente essa, é esperar por esse encontro, esperar por ele. Mas não são todas as pessoas que têm esse entendimento. sim. Mesmo, Isso, e mesmo assim, fica baqueado com o diagnóstico, com né? certeza.
A nossa fé não nos isenta do sofrimento, né? A gente passa por todo o processo com sofrendo também, né? Mas é diferente você ter uma esperança Sim, e você ter a certeza de que você não está sozinha, com né? Então, certeza. essa confiança em Deus é o que faz com que a gente tenha paz para passar, né, por esse momento. Porque à medida que a gente tem paz, a gente consegue também tranquilizar a família, a gente consegue fazer com que as pessoas à nossa volta também entendam que nada fugiu do controle de Deus, né? Nada fugiu do controle dele. Então, aprendemos a viver aí um dia de cada vez, né? E quando eu enxerguei isso, eu falei, puxa, eu tenho que parar de olhar para mim mesma e começar a fazer alguma coisa por uma outra pessoa, né? Pelas pessoas que eu estava ali Sim, convivendo. E sim. aí eu comecei lá no hospital mesmo, durante o meu tratamento, comecei a levar pequenas mensagens, né, de livrinhos que falavam de esperança, que falavam do amor de Deus, né? Aqui a gente tem, ele chama presente diário, pão diário, ou Sim. mesmo alguns exemplares menores. E eu comecei a presentear as mulheres em tratamento, colocar sempre um texto falando sobre como eu recebi o diagnóstico e o meu contato. E isso foi me aproximando, né, de outras mulheres em tratamento também. E Deus foi usando isso para me conectar, né, com mulheres. Então, nada do que a gente faz na vida, eu tenho certeza disso, é em vão, assim, tudo vai agregar nos momentos que nós vamos passar ainda nessa vida, para a gente usar isso em favor de outras pessoas. Então, toda aquela minha dinâmica que eu tinha no trabalho com mulheres na igreja, Aham. facilitou também para que eu reunisse, fosse me comunicando, né, com essas novas amizades de mulheres em tratamento. Então, o fato de serem mulheres com outras ideologias, outras religiões, outras filosofias de vida, isso não foi um fator que nos afastou, né? Mas quando eu falo de doses de amor, eu falo do amor de Deus, que é muito maior que qualquer É, religião, né? E certeza. isso nos aproxima, isso nos conecta, isso quebra barreiras. Então, eu não fico brigando nem defendendo nenhuma Nenhuma. religião, mas a religião verdadeira, que é Cristo, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pronto. E Essa é. nessa caminhada sua com essas mulheres, assim, é uma pergunta que não quer calar, né? Você viu elas mudando a forma de buscar a Deus, mudando, ou elas, tipo assim, em algum momento você sentiu que de alguma forma elas se espelharam ou se espelhavam na sua vida, na sua fé, na sua força de alguma forma? Olha, tem coisas que a gente só vai saber na eternidade, né? Sim. Mas, mas eu percebo assim que algumas chegam, depois que eu entendi isso, que eu precisava reunir essas mulheres, eu criei um grupo de apoio, né? Esse ano a gente já está indo para 5 anos do grupo de apoio. E eu percebo sim que algumas, quando chegaram, estavam assim, bem desesperadas, bem aflitas, no sentido de e agora, não sei o que fazer, tudo. Aham. E essa caminhada juntas, né, não só comigo, mas com várias outras meninas do grupo, todas elas compartilhando as suas experiências também, né, a sua jornada de fé, isso com certeza contribuiu e tem contribuído para elas se sentirem mais Forte. tranquilas, assim, buscarem essa conexão com
Deus. Eu falo que nós precisamos montar uma equipe para a cura, né? Nós estamos lendo um livro juntas essa semana que fala exatamente sobre Que isso. legal. Não dá para ficar só com a quimioterapia, com radioterapia, com os médicos. A gente precisa de uma equipe completa. E essa equipe completa também passa pela nossa espiritualidade, pela nossa fé, pessoas que se juntam a nós em oração, né, em testemunho, em compartilhar a sua jornada. Então, eu tenho certeza que tem agregado, sim, na vida de algumas delas, né? Sim. E ainda é um trabalho que está, é, assim, esse trabalho, né, Marta, é um trabalho que está sempre em desenvolvimento. Eu acho que a Sim, partir do momento que vai se relacionando, que as pacientes vão chegando, as necessidades são totalmente diferenciadas, porque cada uma delas tem uma necessidade diferente, né? sim, com E os certeza. tratamentos também são diferentes, né, Marta? Então, assim, é muito surpreendente ver que entre 10 mulheres que passam pelo câncer de mama, as 10 vão ter um tratamento totalmente diferente. E isso, Completamente. né, e isso traz para a gente o entendimento de que eu sempre falo que o câncer ele precisa ser tratado de uma forma personalizada, né? Assim, tanto pelos médicos quanto pelas pessoas ao redor. Por quê? Porque a gente trabalha sempre com três pilares dentro do Safe Place, né? Que é o físico, o corpo, a alma e o espírito, que é o que Sim. a formação é corpo, alma e espírito. Então, de uma vez que o corpo esteja. A Erika está falando aqui que a Marta é uma grande inspiração. Ela é A Erika é um uma amor. Érica, de uma vez. Oi, Camille, tudo bem? Seja bem-vinda. Saudade de você, mulher. De uma vez que o corpo está bem, a alma vai estar bem e o emocional, né? Sim, E aliás, e o nosso espírito, a alma que é o emocional e o nosso espírito também. Ou vice-versa, se o nosso espírito está fortalecido, o nosso corpo e nossa alma vão automaticamente estar fortalecidos. Mas quando alguma coisa. Não, meu filho, pode. O Samuel tá fazendo café aqui, tá vendo? Se a medida, se a massa da panqueca faz. E então a gente precisa ter essa conexão esses três pilares, sim, na verdade. E o que eu entendo, sabe, Marta, é que assim, de alguma forma, quando as meninas chegam até a gente, né, o nosso trabalho, eu conheci você através da sua cunhada, da né? Da Suzane, Suzy, minha amiga. uma amiga sua. E assim, foi muito engraçado, porque a gente começou a fazer esse trabalho aqui. A gente já fazia antes, mas não de uma forma debaixo do nome de Safe Place, né? Eu fazia Sim, sozinha. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho, desenvolver esse trabalho com os pacientes de câncer, eu lembro que ela falou para mim, e daí eu te procurei, e daí eu foi. fiz estrutura. Então, vocês são uma inspiração para a gente. A sua estrutura foi uma inspiração para mim também. Para Olha que legal. sim, para a gente direcionar, né? E quantas vezes eu não sei se você lembra, mas muitas vezes eu perguntava, Marta, isso acontece aí? Como que você faz, né? Vocês Sim, também eu lembro. lembram? São coisas que a gente trocou para que a gente pudesse também, tipo assim, crescer, porque também era tudo muito novo para mim, né? Sim. Então eu vejo assim que cada paciente que chega, cada uma das flores, que eu chamo elas de flores, né, ou borboletas, é, elas trazem Aqui eu chamo elas de bonitas. bonitas, boa bonita, e elas trazem consigo uma, elas são únicas e tem uma são, tem uma peculiaridade, falou, sai, Sim, sim. Cada é uma traz uma história, né? muito importante, uma essência diferente. Então, Exato. muitos chegam com a emoção totalmente abalada, né? Mas a fé em alta. E outras chegam com a fé totalmente abalada e o emocional super equilibrado, entendeu? Então, assim, Sim. e o físico é o que sempre está, Mais né? Mais debilitado. debilitado, é claro. Então, assim, eu acho que também esse trabalho nos traz a entender que o quanto a gente é diferente umas das outras, o quanto a gente precisa respeitar sem julgar, Sim,
né? Hoje, Verdade. quando uma das meninas fica ausente nos encontros, a gente dá esse tempo, porque eu falo que é o tempo de casulo, a gente dá esse tempo para que elas possam desfrutar, para que elas possam se fortalecer. A gente não invade, né, essa Sim, privacidade, esse lugar, a não ser que a gente vê que fica muito, muito perigoso esse lugar, porque esse lugar ele tem um lugar de perigo. o se isolar nunca é uma boa opção, né? Nunca é a melhor opção. Nunca, às vezes é necessário para se fortalecer, Sim, sim, mas a pessoa já tem que ter uma estrutura. Depende muito da estrutura de cada um. Mas a gente não julga, a gente espera o tempo, a gente acolhe, a gente abraça, né? sim. Então, assim, eu vejo que existe muita diferença de uma pessoa para outra. E eu acho que você provavelmente deve ter essa experiência, tipo, tratando delas de uma forma muito personalizada, muito única também, né? Sim, você falou uma coisa interessante que às vezes a gente nem para pensar, né? Quando eu comecei o grupo e fazer esse trabalho, não é que eu sabia o que queria fazer, que eu planejei tudo isso. Tem muito mais a ver, assim, muito menos de mim, né? E mais com os planos de Deus, porque nada é sobre mim mesmo, porque se fosse depender da minha vontade, da minha capacidade, nossa, não teria feito metade do que a gente já fez, né? Então, assim, Deus é que foi me capacitando, que foi colocando pessoas para caminharmos juntas, para também entender todo esse contexto, porque não é fácil lidar, né, com o emocional, com a vulnerabilidade de cada uma, né? Um dia você vê uma pessoa bem, daqui a pouco algo acontece, a gente perde pessoas, a gente vê as pessoas se abatendo, né? A gente sofre junto. Então é uma jornada que nem todo mundo está disposto assim a passar. Só Deus para nos capacitar Para mesmo, porque fortalecer. para nos fortalecer também, porque mexe também com o nosso emocional também, Claro, né? claro. Então, hoje eu escuto algumas pessoas falar, nossa, como você mesma disse, que nós de certa forma inspiramos você para começar também esse trabalho aí, né? E eu acho que é esse desprendimento de fazermos juntas, sabe? Eu nunca tive a pretensão de ser melhor que ninguém, de qualquer outro projeto e ficar competindo com qualquer outro projeto, enfim. Até Eu acho que a porque gente a gente tem uma visão de reino, né, Marta? é, Quando a gente tem uma visão de. Às vezes, pessoas lá fora têm essa visão de que a gente está competindo. mas Igual não. eu sei a Amanda também, que faz o Mulheres que Inspiram. Sim, E assim, e do contrário, a gente se fortalece, se une, né? E não exato. é uma visão de competição, porque quando a gente está fazendo, porque é um chamado de Deus, porque muitas vezes, para a gente que está na frente do projeto, do trabalho, não é fácil. Você acabou de falar, a gente perde pessoas, a gente se apega, a gente constrói amizade com as meninas nesse tempo e Sim, acontece, e vai continuar acontecendo, né? Infelizmente, não são todas as mulheres que são que alcançam a cura, né, a tempo. Então, assim, mas a gente acaba tendo uma visão de reino. E quando a gente tem essa visão de reino, a gente quer somar e não dividir. exato. A gente quer Exatamente. o trabalho, a gente quer somar. Então, não existe o âmbito da competição, não existe lugar para o âmbito da competição, Não dá. inveja, não existe lugar. Porque, aliás, imagino que existem até poucas organizações que, que cuidam, que atendem. Porque se tivessem mais 10 institutos Doses de Amor espalhados pelo mundo, tivesse mais 10 é, é, safe places, lugares seguros para as pessoas Sim, estarem dando e se tratando do emocional, tratando do espiritual.
eu acho que isso seria até assim uma cura maior, seria uma cura maior porque isso faz parte, isso é um projeto de Deus, não é um propósito da Josi ou da Marta. A gente Sim, é muito pequeno para fazer qualquer coisa desse tamanho, exatamente. né? E assim, a gente não tem ideia o alcance, né, que a gente tem. Você é prova disso, né? Você está em Orlando, né? Em Miami, na área de Miami. Você participou do nosso primeiro livro, marketing. né? Que foi assim um desafio. Você, a Heloíse, acho que estava na Austrália na época, Ana, a Ana, uma na na. Europa, Rafa, Sim, então assim, na Suécia, acho que tinha uma na Suécia. Então, assim, hoje a gente tem uma das meninas na Austrália também. Então, assim, o alcance ele pode ser tão grande que a gente não consegue, né, medir assim. Mesmo pessoas que não fazem parte do grupo, mas às vezes manda mensagem, fala assim, olha, eu acompanho o seu trabalho, isso me encoraja, me inspira, não quer participar do grupo de apoio, mas está ali, né, vendo os testemunhos, vendo os depoimentos, as palavras de encorajamento, né? uma Então a amiga, gente acho que na Suíça, ela mora na Suíça. Uma amiga minha da Suíça no finalzinho do ano passado me mandou uma foto do livro, né? Um laço entre é, que legal. a Mirta. E ela falou assim, a Mita, e ela falou: Amiga, não sabia que você era tão conhecida. Eu nem eu. O que você está falando? Aí ela falou: ganhei um livro de presente. Fui no Brasil visitar minha mãe, ganhei um livro de Olha presente. E olha, isso, tá na capa também. Aí ela mandou foto do livro. Daí eu que falei, legal. e a gente tinha se conhecido, tipo, eu acho um ano antes, numa conferência de mulheres em Londres, né? Que eu tive o prazer de ir até lá, levei o livro também. Então, assim, e depois disso, quantas pessoas, assim, Deus me deu uma promessa de que eu iria, né, até outras nações para levar também essa palavra de fé, essa palavra de coragem. E foi uma promessa que Deus cumpriu naquele ano, que foi 2024. E Olha que legal. de eu ter ido até lá também, muitas pessoas da França, muitas pessoas da Europa mandavam para mim a foto do livro, porque alguém comprou e presenteou, que estava passando pelo câncer, Muito legal. sabe? E É, eu falo, Deus, eu nem nunca cheguei nesse lugar, nunca fui a esse país. mas o nosso testemunho chega, né? História chega, sabe, Marta? Então isso E eu é fico muito feliz assim de ver outras meninas também assim sendo inspiradas também, né, para ressignificar esse momento, né? No nosso grupo tem uma bonita, a Cíntia, ela ela tá aqui, ó. tá aqui, ela lançou também como coautora, participou de um livro agora e tá divulgando. Eu fico muito feliz, porque assim, a gente acaba inspirando, né? Sim. A mulher a contar a sua história, né? Não, e poder inspirar outras, né? Então, fico feliz demais. Ô, Marta, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse processo que você passou do câncer, houve algum momento assim que você pensou em. Eu sei que você é uma pessoa muito assim, muito firme na sua fé, muito forte, mas houve algum momento dentro de você, porque eu acho que esses momentos acontecem dentro de você em que você falou assim, pode me levar agora, Deus. Não faz mais muita diferença para mim ficar aqui ou não estar aqui. Houve esse momento na sua história ou não? Hum, Umas dizem que sim, outras dizem nunca desisti, nunca quis ah, não, eu não cheguei a pedir isso, não. Eu sempre pedi a Deus que me curasse, se fosse a vontade dele, né? Me curar, que me curasse, mas para ser útil, assim, sabe? Para glorificar o nome dele, não para ficar simplesmente
e continuar a mesma vida de, né? Normal. Não que eu não vivesse de uma forma que, assim, Eu entendo, é você porque a sua entende? estava fazendo. Mas eu acho que foi uma oportunidade tão rica, assim, de também amadurecer, de também crescer e aprender coisas novas com o sofrimento, porque o sofrimento nos molda, né? Nos lapida e a gente vai crescendo também. Então, assim, se eu ficasse, né, eu queria usar isso para ajudar outras pessoas, e é isso que Deus fez. Então, eu vivo, aprendi a viver um dia de cada vez, né? Então, já estou indo para o 6º ano aí de remissão, e se Deus permitir, vamos continuar essa jornada até o dia que ele quiser, né? Mas assim, a morte, Josi, é algo natural, né? A gente não gosta de falar sobre morte, a gente não gosta de falar sobre a finitude da vida, mas ela vai chegar independente do câncer. Então, o que eu falo é que o câncer só nos dá uma despertada para pensar mais sobre ela e como é que eu estou preparada para isso ou não, né? Então, eu acho que é uma ótima oportunidade de rever os nossos valores, as nossas crenças e saber que a morte é uma realidade e se ela chegar, como é se eu estou pronto ou não para isso, né? Eu, por exemplo, perdi pessoas recentemente que estavam bem, de repente, puf, teve um infarto, teve um mal súbito, né? Não estava doente. Aham. Então, apesar do câncer ter esse estereótipo de morte, nós podemos morrer de qualquer outra coisa. Outra coisa, o médico falou isso para mim quando eu fui em uma das consultas, né? E aí eles estavam com um diagnóstico de preocupado com os meus pulmões e tudo mais. Porque assim, qualquer coisa que aconteça com a gente, eles já levam para esse Sim, é o gigante da nossa vida, né? Porque pode mudar as estações e tudo mais, mas os médicos têm essa visão em relação ao paciente, né? Eu digo que não existe um ex-paciente, existe um paciente para constantemente sempre. em cuidados, é, segundo a visão dos médicos, né? Porque eu creio que por Deus sim existe um ex-paciente, né? Que já está cuidado. Sim, mas a gente precisa cuidar e manter os exames sempre em dia para Com sempre, né? certeza, com certeza. Mais até do que uma pessoa que nunca passou por isso, né? Não que Exato. ela, mas na visão dos médicos, eles ficam mais assim, preocupados, a preocupação é maior. Mas assim, foi muito engraçado que dele falou assim, porque eles falaram num CAT scan que eu fiz, eles falaram que os tecidos do pulmão estavam ficando debilitados. Eles me deram um diagnóstico, na verdade, que, tipo, acho que é microfibrose. É tipo, eu acho que é microfibrose. Eu não sei se é essa a tradução certa no Brasil, mas que é uma enfermidade que ela vai atrofiando o seu pulmão e chega um ponto que seu pulmão seca e você não consegue mais, né? E aí Sim. veio aquele diagnóstico para o médico e também muitos diagnósticos errados aqui, muito, muito. Isso aconteceu comigo já muitas vezes, sabe? É bem desafiador, né? Porque parece que é para tirar a paz da gente mesmo. Porque Olha, refazer os exames já é já um desafio, né? é, Porque acho que todas nós passamos por esse medinho de quando refaz os exames, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Ai, será que os marcadores estão normais? A gente fica com esse receio, né? Mas faz parte, é um medo, todo mundo corre, né? Esse risco de aparecer alguma coisa em algum momento, exato. né? Cafezinho Depois deu o certo? cafezinho, ele veio mostrar que é panqueca. Então, desculpa. Imagina! Então, o médico falou para mim assim, ó, pega todos esses exames. Você não tem, daí porque ele falou que a sua cirurgia, Josi, foi muito profunda, né, quando removeu as mamas. Ele falou, então pode ter ficado alguma cicatriz no seu pulmão. Eles estão avaliando essa cicatriz como
uma falha, como uma enfermidade que não é, você não tem isso. Ele pegou, Sim. ele colocou assim de volta dentro do envelope, pega esse exame, vai para casa feliz da vida. E saiba que você pode morrer até de acidente, de qualquer outra coisa, tá? Ele falou assim, mas desse problema que eles estão dizendo aqui, você não vai morrer, e nem de câncer mais. Ele falou assim, aí eu Pronto. fui embora feliz, então, mas também não vou morrer de acidente. Aí eu brinquei com ele. Então, assim, Mas é isso, é ter essa certeza, né, de que nada pega Deus de surpresa exato. e Ele tem o controle de tudo. E teve um momento muito engraçado no seu tratamento, assim, com alguém, alguma coisa dentro do hospital, um momento que tipo uma risada que marcou, que você lembra nesse Eu tratamento. acho que a fase mais engraçada foi quando eu fiquei careca. Assim, dentro de casa a gente brincava muito, né, entre nós, assim, a gente ria muito. Quando eu coloquei uma peruca, fui tentar usar uma peruca, mas foi assim motivo de rir, quase de fazer nas calças, assim, sabe? Porque eu fiquei muito engraçada. Mas E acabei não usando peruca, nada disso. Fiquei careca mesmo, achei melhor. E foi libertador, assim. então a gente tem uma florzinha aqui do grupo que é muito engraçado, é a Rafa. Ela ela diz que quando a peruca chega na casa dela, todo mundo tem que fazer o drive test. O drive, test drive. Aí ela, Tá. a bebezinha dela com a peruca, o marido com a peruca. É muito engraçado. Eu falei, poxa, é tão legal ver que a gente pode inverter essa situação, que a gente pode ressignificar essa situação Sim, fazer a família participar de uma forma mais mais leve, né? leve, Mas para exatamente. isso, a gente precisa estar bem, né? Com É, isso. exato. Senão acaba colocando esse peso e ficando tudo muito mais É. difícil, Por né? por isso eu entendo que essa união, essa conexão, Marta, ela traz esse diferencial, né? Esse diferencial de enfrentar o câncer com leveza, porque, Sim, tipo, uma rede de 90 mulheres, 150 mulheres que estão passando por isso, elas vão olhar para, né, ou que já passaram, elas vão olhar e vão dizer, ah, mas ela enfrentou, ela passou. sim. Então, ver qual foi a história dela. E a gente, de certa forma, a gente se inspira, como eu falei aqui, a gente se inspira uma nas outras. E, claro, a gente sabe que Deus está cuidando, que Deus tem, né, que vai nos acompanhar, mas esse é o diferencial quando a gente caminha conectado, na verdade. E não é que a gente romantiza, né? Como falam, vocês romantizam o câncer. Não é isso. Mas faz tanta diferença você ter realmente esse Sim, equilíbrio emocional, esse equilíbrio espiritual e esse ambiente seguro, né? Para passar por isso, seja família, seja um grupo de apoio, seja a rede de amigos. Isso faz tanta diferença que sim, é possível passar de uma forma mais leve, não de uma forma superficial, assim, tô mascarando os meus sentimentos para parecer que estou bem. Não, não é isso. aham. É realmente aprender a viver, A- né? Nesse contexto diferente, né? Até por. Como o Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Exato. Então, falar que Deus é bom quando as coisas estão bem é uma coisa. É, Falar que Deus é bom quando eu estou sofrendo, quando eu estou com dor, quando eu estou perdendo parte do meu corpo, quando passa pelo abandono, né? Passa pelo luto. E enxergar a bondade de Deus é outra coisa, né? Então, assim, Deus é bom o tempo todo, independente da circunstância que a gente está vivendo, né? Eu falo que o nosso trabalho aqui no Dose de Amor, ele tem sido, a gente tem focado mesmo nessa questão emocional e espiritual, né? Porque o tratamento, cada uma vai fazer no seu hospital, cada uma vai ter o exato. suporte que precisa. A gente compartilha, às vezes, uma dica, uma experiência de uma experiência de outra, mas esse suporte emocional, que é o que a gente preza, né, pela
pelos encontros terapêuticos, sempre, todos os dias, uma palavra de encorajamento, de fé, de esperança. Eu acho que é isso que falta, sabe? Uhum. Então, a gente precisa unir isso. Aham. E é possível, sim, passar pelo câncer de uma forma mais leve se nós estivermos focadas, né, no amor de Deus e na buscar a Deus, olhar para o alto, porque senão a gente não aguenta, Não aguenta, verdade. não é? Não é, como você falou, né? Não é romantizando, mas na verdade também não é entrando é, no vitimismo, ó vida, ó céu, E senão fica pior, né? o meu dói mais, o meu é pior. Então, não é. Também, quando o emocional não está equilibrado, não vai, isso não vai ajudar também. Né? Então, a gente Exatamente. chato mesmo, igual uma das nossas meninas que teve aqui fazendo a live falou, é chato mesmo perder o cabelo, é ruim, Sim, dói mesmo as agulhadas que a gente toma, todo o tratamento é cansativo, tem dia que a gente quer levantar da cama, tem dia que a gente não consegue, outros dias a gente não até consegue, mas também não quer sair. Então ela falou assim, essa é uma realidade, sim, mas a verdade é que quando a gente coloca, a gente projeta uma perspectiva diferente e fala, vou vencer, e isso é só, é temporário, é seasonal, né? sim, verdade. Na minha vida que eu tô agora, mas logo após o inverno, né, vem aí uma nova estação em que Deus vai me dar a chance de florescer de novo, Sim. tá, né, o que tá A gente não pode também minimizar a dor do outro, né? Por ah, exemplo, tem pessoas que acham que vão ajudar falando, ah, cabelo cresce, não se preocupa aham, com isso, né? O mais importante é a sua saúde. Mas ninguém quer raspar o cabelo e ficar careca, sim, né? Ninguém quer sair careca e todo mundo olhando para você como exato, se fosse um ET, né? é, Então, porque assim, é um luto, sim, perder o cabelo, é um luto, sim, perder os seus traços, assim, a sua fisionomia muda, a sua cor muda, muda tudo, né? tudo Mas são fases da vida, né? É uma fase que vai passar. vai passar, e é uma fase que pode ser usada para que isso aconteça uma transformação, né? Transformação na Sim, forma de pensar, transformação na forma de agir, transformação na forma de enfrentar um problema, né, um conflito. Então, acho que a gente acaba se fortalecendo. A Patrícia Marques colocou assim: a minha frase sempre em mente é: eu estou passando passando pelo e câncer. não sou câncer. Exatamente, Exato. exatamente. É isso mesmo, É uma Tati. E passagem, né? Então, a Sica Loureiro, os dois andam juntos, equilíbrio espiritual e emocional, é isso aí. emocional. Exato, perfeito. Uma coisa que o emocional não está bem vai abalar o espiritual, ou vice-versa. Sempre acontece assim. Sim. E Marta, olha que interessante, né, Josi? Depois que que começamos esse projeto, que eu dei início, assim, no começo, muitas pessoas não acreditaram, né, que daria alguma coisa, assim, sabe? Eu tive que ter muita persistência para continuar, porque era Deus que estava colocando no meu coração. Mas as pessoas que eu achava que ia apoiar, nem sempre foram as que apoiaram, né? Deus foi colocando outras pessoas no caminho. sim, E hoje a gente consegue. Eu, por exemplo, tive a experiência de voltar no hospital que eu fiz o tratamento e fazer a visita humanizada hoje no hospital que eu me tratei, aham, em outros hospitais aqui, lá de Guarulhos, São Paulo. Então hoje a gente alcança outras mulheres que a gente não, assim, a gente nunca fez ideia, né? sim, De que um sofrimento, uma experiência e depois outras histórias juntas pudessem alcançar tantas pessoas, né? A gente fez um levantamento de pessoas alcançadas por ano, a gente visita e tem contato, se relaciona, né, com 6.300 pessoas por ano. meu Deus, é um número muito É grande. muito alto.
assim. Então, só por Ó Deus, né? Deus. Quando que. Isso sem contar a rede social, é só pessoas que a E- gente visita nos hospitais, que a gente tem acesso no grupo, que a gente faz os eventos. Aham. Então, assim, imagina quanto, né? A sua história, por exemplo, quantas pessoas, em quantos países já não chegou, né? A minha Deus, história. Então, assim, Deus usa tudo. é. E assim, eu acho que a palavra de Deus fala, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acho que assim, quando a gente tem também esse entendimento de que Deus é quem vai à nossa frente, eu acho que tudo ao nosso redor começa a cooperar. As pessoas vêm voluntariando, as pessoas vêm trazendo, doando de si. Ah, eu sei fazer um crochê, põe alguma coisa no sorteio, Sim, encontro, sabe? São detalhes muito pequenos, né? Que eu tenho tido muita prova disso aqui, sabe? Porque a gente tem custos, né, Marta? A gente não tem nem como tirar e dizer assim, ai, vou manter essa obra. Bom seria se a gente tivesse, nossa, mas a gente trabalha em cima de custos. Então, trazendo as pessoas para somar, para nos ajudar. E teve um sim. ano que foi, nós estamos em 2025, 2024 foi um ano que eu trabalhei muito. E eu falava com o Senhor assim, Deus, eu não posso desistir, porque é um propósito de vida. Sim, Não é uma obrigação, mas é um propósito de vida. Então, quando eu entendo que é um propósito de vida, eu é uma preciso, missão, né? é uma missão. Eu não posso entregar os pontos, não posso jogar a toalha, eu não posso abandonar a missão, É. porque a missão, Você sabe, a necessidade está ali, né, Marta? A gente sabe disso. exatamente. Você sabe que todas as vezes que eu pensei em desistir, que teve uma fase que ficamos assim entre o projeto, entre O o projeto trabalho, da Marta e formalizar isso tudo, né? E sim. todas as vezes que eu pensava em desistir, eu falo, não, isso não vai dar certo, eu não vou dar conta. Era assim, certeira. Deus mandava uma pessoa. Ai, Marta, ó, minha prima foi diagnosticada com câncer. Você pode falar com ela? É, Ai, minha vizinha. Você passava o contato, assim, era só eu pensar em desistir, Deus mandava então, alguém para eu. pra Era muito assim. Então era, sabe, era Deus falando, filha, não tem nada a ver com você. é, Vamos, bora. exato. E aqui também foi um ano que eu não conseguia fazer muita coisa, sabe? Quando eu voltei a Sim, trabalhar, tipo assim, em tempo integral. E aí eu falava, Deus, então o que eu vou fazer? Porque agora eu não consigo mais fazer as visitas, eu não consigo mais levar as meninas para fazer a químio. E antes eu tinha esse tempo. E aí, de certa forma, a gente acaba se sentindo culpada por não conseguir. E aí eu lembro que Deus falou muito comigo naquele texto que quando o sogro de Moisés chega até ele e fala assim, Jetro, né, chega até Moisés e fala, Moisés, você está julgando essa nação sozinho. Você está atendendo esse povo sozinho, Moisés. pois E é, não não é uma dá. coisa para você fazer sozinho, Moisés. Isso é uma coisa para você fazer com outras pessoas. Você vai colocar, estabelecer maiorais, líderes, pessoas que já são Sim, dentro dessa comunidade, e você vai estabelecer e você vai ficar sobre eles, dirigindo, direcionando. E esse trabalho vai sair com excelência sem que você se sobrecarregue. Aí aquilo, sabe, deu um boost, né? Que a gente fala que deu exato. uma Não dá para fazer no sozinho. meu coração. E eu falei, Senhor, então manda as pessoas. Manda as pessoas. Marta, tinha voluntário que levava, eu anunciava no grupo de voluntários. Alguém pode levar, alguém pode fazer a tradução da consulta? Meninas, vamos fazer um sketch, pegar as sopinhas, que a gente faz muito isso também na porta da casa por 20 dias, porque ela está passando pela químio, é sozinha, não tem ninguém aqui. Vamos ajudar. Fazia uma agenda, né, daquele tempo Que e legal. Deus assim foi mandando as pessoas e foi mandando ao ponto que eu falo, que eu, né, até falei para elas assim, no final daquele ano eu falei, é, Deus estendeu os meus braços, aonde eu não podia ir, Deus chegou porque não é Sim, novo, não aqui foi da mesma forma. é, né? Deus mandou a paz,
mandou a Tati, mandou a Kelly, a Vilma, a Esmeralda. Hoje a gente, esses dias conversando com a Tati, a gente falando, né, assim, quem olha de fora acha que só são flores, assim, Aham, né? Que o trabalho é bonito, ai, que trabalho bonito, tudo, mas assim, ninguém sabe dos bastidores, o custo que a gente tem também do nosso tempo, né, claro, do investimento que a gente faz, que a gente precisa para dar conta de tudo isso, exato. das responsabilidades legais que a gente tem, né, por ter um trabalho formalizado. Então, assim, é realmente uma missão de vida, porque a gente não ganha nada com isso, a não ser a certeza de que a gente está cumprindo a nossa missão, né, de cuidar e amar o próximo e repartir o amor de Deus e ser pele de Deus na vida de outras pessoas, né? O abraço dele. Então esse acho que é o custo e o valor mais bem pago que a gente tem, né? De saber que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa. É isso. Mas dá trabalho e a gente não pode realmente fazer isso sozinhas. Eu fico feliz de ter uma equipe também aqui. Prova disso é que com essa minha mudança a gente pensou e as meninas pensaram, meu Deus, será que vai dar certo? Será que a gente vai dar conta? Será que vai continuar? Não vai? E estamos aí, pela fé, eu à distância, fazendo a gestão das coisas, as meninas aí lá em Guarulhos e chegando aonde Deus quer, né? É Que a gente chegue pela graça dele. a graça. Ele cuida de tudo, né? Se Sim, ele envia a demanda, ele vai enviar o atendimento para a demanda. Eu sempre falo isso. exatamente. É bênção, viu, Marta? Está quase esgotando o nosso tempo, mas eu queria deixar uma palavra que está em Êxodo 33 e que eu acho, eu vejo, eu me inspiro muito na sua vida, como eu falei, e eu que eu acho certo que a gente fala exatamente isso que Moisés disse para Deus, né? Nesse aqui, Moisés ele roga a Deus a presença de Deus em tudo que é feito, em tudo que acontece. E a gente não faz uma live sequer, né? Se a gente Sim, não falar assim, Senhor, prepara a pessoa para essa semana, sim, né? Prepara quem vai trazer a palavra, prepara quem vai trazer, prepara a psicóloga para vir trazer o estudo, prepara a life coach, a psicanalista, né? A nutricionista que vai fazer parte dessa equipe de profissionais para nos ajudar. E Deus tem colocado levantado um exército em função deste trabalho, dessa obra. Por isso, eu sempre falo, viu, Marta, que não há sombra de dúvidas de que é um projeto do coração de Deus, porque é ele, sim, com né? certeza. E aqui Moisés ele fala para que a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Tá no capítulo 33 e no versículo 15. Eu acho Ah, tá. que Moisés ele fala com o Senhor Deus, vai na frente direcionando tudo. Sim, Vai na frente quando eu não tiver a resposta, né? Vai na frente quando eu não tiver a palavra certa. Quando eu também estiver fraco, porque existem momentos em que a gente também não está preparado, porque a gente tem a nossa casa, o nosso trabalho, tem a gente é uma mulher comum, como você falou no começo da sim, live. Eu sou uma mulher comum, Josi, comum. né? Eu acredito muito que se não fosse a força do Senhor, e Moisés, nesse momento que ele está passando aqui, no momento de conflito, no momento assim, o Senhor vai nos abandonar aqui nesse caminho, né? Porque tá tudo tão difícil, até porque o povo também não, porque muitas vezes o povo realmente não entende o propósito, né? Verdade. O povo muitas Nem vezes todo não entende. mundo está na mesma visão, né? Não, exatamente. Mas quando Deus ele chama um trabalho, quando ele levanta um trabalho, ele coloca pessoas que vão alinhar essa visão, que vão alinhar esse propósito com você. Então eu acredito que Moisés aqui ele estava assim, eu não vou desistir. Deus, eu não estou aqui para desistir, mas Exatamente. vai comigo, senão eu também não vou sozinho, né? É isso mesmo. Então, Vamos em a frente. palavra
assim, porque eu acho que demonstra muito do seu trabalho, demonstra muito de quem é a Marta, de quem é o Instituto Doses de Amor hoje, né? A Sim, gente vê que só com a graça de Deus, só com a força de Deus, e porque vocês também se disponibilizaram a fazer esse trabalho. Então, verdade. amo essa expectativa, amo os sonhos de vocês e fazer melhor, não para competir, mas isso me inspira porque vocês são pessoas que Deus tem levantado aqui na terra para trazer um pedacinho do reino dele para aqueles que ainda não estão inteirados sobre essa visão. Então, agradeço a Deus pela sua vida, obrigado por ter vindo. Eu Vamos que fazer uma... agradeço. Você quer falar alguma coisa para as meninas? Você quer deixar alguma mensagem aí de consideração final? Eu quero agradecer, né, por poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da nossa história com vocês. Agradecer as que estiveram aqui presentes, mas aquelas que depois puderem assistir também, vale muito a pena depois compartilhar também. E levar essa esperança, né? E, Essa mensagem a outras mulheres que estão iniciando aí a sua jornada, dizer a elas que há esperança, né? O câncer não é a última palavra, né? amém. Mas em Cristo nós temos esperança. E Amém. viver um dia de cada vez. Fico muito honrada por fazer parte da sua história também. Amém. Com certeza. Deus abençoe Imagina, vocês. Deus abençoe também, Marta. E a gente vai vai pôr a live também no YouTube, no nosso canal de YouTube. Depois eu vou passar o link, aí se você quiser passar Legal, para as meninas assistirem, acho que sempre é edificante, né? com Vamos fazer certeza. a nossa foto de coraçãozinho, eu vou Bora! desabilitar Meninas, façam uma fotinho nossa aí. eu vou desabilitar Vai o desativar aqui os comentário, comentários. isso, e aí a gente fala que é o momento mico do Safe Place. Ó, Pode mandar para a gente a fotinho aqui na mensagem, vou estar salvando. Marta, muito obrigada, um beijo obrigada, no coração. Que Josi. Deus continue te usando, que Deus abençoe sua casa, que as Amém. bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre esse trabalho, mas também sobre a sua vida e na extensão da tua família também, em nome de Jesus. Amém. Para você também. Deus Um abençoe. abraço. Espero chegar em Miami aí Ai, qualquer hora. visitar, estamos aqui, por favor. O mundo é do Senhor, né? A É, terra é dele é. e nada é E eu impossível. espero. Então, Minha filha, como eu espero. E olha, eu vou te falar, já aconteceu muitas vezes da gente atender as meninas assim a longa distância, mesmo uma das meninas aí de São Paulo. E aí eu tive, assim, 2 anos depois eu tive a oportunidade de encontrar com ela aqui curada. Foi assim, olha que emocionante, legal. sabe? Emocionante. Do mesmo jeito que algumas Sim, vão fora daqui para o Brasil também. Então, assim, Deus tem seus caminhos, a gente nunca é pode verdade. pensar, Dê né? um beijo aí na Su por mim. Ah, sim, Você pode que deixar. pode vê-la aí pessoalmente, né, o Eu, en- Gabi? eu entrego Tá sim, bom? pode ficar. Beijo, Um Marta. beijo para Deus abençoe. vocês. Tchau, tchau. Tchau.